Deus. Jesus se agrada comigo e contigo. Glória a Deus. Na nossa pequena força, na nossa fragilidade, na nossa estatura humana e terrena, nós não temos condições de vencer em nada. Mas diante da graça de Deus, diante do poder de Deus, diante da unção divina, diante daquilo que Ele colocou em nós pela ação do Espírito Santo, naquilo que Ele transferiu para nós como até mesmo autoridade, como igreja, como membros do corpo de Cristo, nós podemos muito no nome do Senhor. Tem coisas que para nós fica limitado, fica difícil, fica às vezes insuportável, fica às vezes até sem entendimento por um momento, até nós compreendermos a perfeita vontade de Deus. A gente trilha caminhos que às vezes não estavam no nosso plano, no nosso projeto, mas Deus, Ele tem tudo registrado e já tem tudo planejado, e nós temos que nos adequando, nós temos que nos adaptar ao plano de Deus. E isso às vezes não é fácil, que nem o casal e os irmãos falaram da distância, estão em São Borja, estão ali a trabalho, estão ali, mas também estão ali não só a trabalho e uma missão humana e terrena, mas estão ali com uma direção divina também, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nós também viemos ali de São Paulo, chegamos ali em Caxias, ficamos ali durante 5 anos dirigindo igreja, e seguindo os passos de Deus, nós tomando uma decisão de não retornar para São Paulo, onde estavam familiares, amigos, a igreja, mãe, onde nós estávamos ali firmados, estabilizados. Resolvemos ficar por aqui, no sul, resolvemos ficar ali em Caxias, e Deus nos direcionou, segundo a sua vontade, estarmos sendo amparados aqui em Farroupilha, pelo período divino. Eu digo isso, pelo período divino, porque nós não podemos determinar um tempo para nós num lugar ou no outro. Quem determina esse tempo é Deus. E de repente nós, os homens, queremos determinar tempo onde Deus já determinou um tempo. Aí não funciona. Só que quando nós vamos nos passos de Deus, existem provas também, existem provações, existem dificuldades que quebram o coração da gente, né, irmãos? Não é fácil. Nós estamos numa fase de adaptação, no ciclo humano e terreno e espiritual também, mas em todas as coisas nós estamos dando graças a Deus. E é importante nós ver e pensar nessas coisas. Nem tudo aquilo que nós queremos, às vezes está no plano de Deus, e Deus faz algumas mudancinhas rápidas no seu agir, que é sobrenatural e misterioso e sem falhas. E nós às vezes pensamos assim, puxa vida, mas por que está acontecendo esse negócio todo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu choro tanto? Por que a minha família sofre e eu não posso fazer nada às vezes? E aí? Jesus é bom, nós que é malvado. Abre a tua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 2. Jesus é bom. Mas nós estamos para servir, e em todo lugar que pisar a planta dos nossos pés, nós temos que ser de Cristo, como o irmão Ivo falou. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ninguém pode mudar, nem acrescentar, nem tirar. Tem que ser ela mesma. E a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece para sempre. Quem muda é um ser humano. E quer colocar algumas invenções, às vezes, no caminho da palavra,
mas a palavra por si própria, ela prevalece para sempre. Glória a Deus. Lemai de provelamash. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 7 e 8, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Jesus é bom. Eu estava pensando e meditando e falando com Deus a respeito desse texto, dessa palavra, e me veio à memória. Às vezes a gente passa momentos da nossa vida em que estamos vivendo situações em que às vezes parece, aparentemente, que não está dando resultado, não está dando fruto a nossa vida com Deus. A nossa vida pela fé, a nossa vida na caminhada com o Senhor Jesus, na igreja do Senhor Jesus, no corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós somos os membros desse corpo, e um corpo que é bem ajustado pela ação do Espírito Santo, pelo poder regenerador da palavra, pelo poder do Verbo, que é o próprio Cristo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, e nós passamos às vezes na nossa caminhada, a procurar saídas, procurar até mesmo respostas para aquilo que parece aparentemente que não está acontecendo, ou que está até, vamos usar um outro termo, uma reviravolta desastrosa na nossa vida. Parece que nada acontece, parece que está tudo ruim, tudo parado. Mas o agir de Deus não é como o nosso agir. O andar de Deus, que nós devemos de andar nele, como diz aqui, para que nós andássemos nelas, ou seja, para que nós andássemos naquilo que Jesus tem como obras para a nossa vida. O propósito de Deus é que eu tenha uma vida boa terrena, que eu tenha uma vida maravilhosa, mas o propósito de Deus é dentro dessa vida me consignar no final dela, me presentear com a vida eterna. Deus, ele não faz nada na minha e na tua vida e não permite nada acontecer para destruir o final da tua jornada, de jeito nenhum. Tudo acontece para que eu e você venhamos a alcançar no final da nossa jornada uma vida plena em Deus, ou seja, na presença de Deus. De eternidade em eternidade nós estarmos com Deus na glória e vivermos com Deus em todos os tempos e modos e maneiras de viver na plenitude. Mas até chegar a esse grande dia, o dia em que Deus arrebatará a sua igreja, onde a igreja vai ser arrebatada, Jesus vindo buscar a sua igreja, já está muito próximo tudo isso. Só cego espiritual que não consegue enxergar essas coisas. Mas nós, os salvos, sabemos que pela graça nós somos salvos por meio da fé, como está registrado aqui. E a Bíblia diz que isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus que vem na minha e na tua vida para projetar proezas espirituais e que nós precisamos exercitar esse adereço que Deus deu para nós, que é a fé. E como que nós vamos exercitar a nossa fé? Numa vida cheia de mordomia, cheia de alegria somente? Não, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos alegres,
é nos momentos tristes, é nos momentos de conquista, é em todos os momentos que a nossa fé precisa estar viva e acesa para nós alcançarmos aquilo que Deus tem já nos dado mediante a sua graça. Às vezes estamos com alguma fartura, vamos dizer assim, está fartando tudo. Às vezes nos falta alguma coisa, no sentido de, falta isso para mim, falta aquilo para mim, eu queria isso, eu queria mais aquilo. Não que aquilo seja tão necessário e tão prioridade na minha e na tua vida, mas nós queremos aquilo. E queremos usar a nossa fé para alcançar isso, mas de uma maneira, às vezes até distraído na presença de Deus, pensando que Deus tem que bater o martelo em tudo aquilo que nós queremos. Aí Deus nos coloca em algumas situações, permite nós entrarmos em alguns dilemas da vida, em alguns projetos que já estão pré-agendados por Deus para a minha caminhada e para a tua caminhada, nele e no Senhor, e no caminho da graça, e no caminho que nós devemos de caminhar pela fé com Ele. Ele já preparou um caminho, e às vezes nós, pelas nossas necessidades, de intenções que nós temos no nosso coração, nós às vezes queremos até se distanciar desse projeto, desse plano, arrumando até uma saída, arrumando uma maneira mais fácil de resolver determinada questão e de sair daquele dilema e daquela situação em que estamos sendo às vezes forjados plenamente por Deus e não estamos sabendo disso, porque parece que às vezes foge de nós esse entendimento. E eu fiquei pensando nesse texto de puxa vida, e às vezes Deus nos coloca em situações em que nós temos que exercitar essa vivência dentro dessa graça. Tudo já foi conquistado na cruz. A minha libertação foi conquistada na cruz, a minha mudança de vida foi conquistada na cruz, a minha salvação foi conquistada na cruz, a minha vida no altar foi conquistada na cruz. Mas tudo isso só pode acontecer na minha vida e ter, vamos dizer assim, propriedade viva e acesa na minha caminhada e na minha vida, se eu pela fé entender esse mistério da graça, que a gente recebeu tudo de graça do Senhor, veio de graça, Ele fez isso por mim e por você, o amor imerecido, o que era para mim e para você, e às vezes até na caminhada com Deus, o que eu e você nós merecia, Deus não dá para nós, que era morte espiritual. Ele não nos permite morrer espiritualmente, muitas vezes, quando nós fazemos escolhas e decisões, tomamos decisões erradas. Ele dá uma maneira e entra com a solução, uma maneira, até mesmo às vezes fora do nosso entendimento, mas um jeito especial de nos colocar em situações e propósitos, para nós nos redimirmos com nós mesmos para com Deus, e com todos aqueles que estão à nossa volta. E uma coisa interessante, a graça de Deus só pode ter ação na minha e na tua vida, se nós andarmos nela, se nós andarmos conforme a graça que Deus permitiu em Cristo estar sobre a nossa vida. E dentro dessa graça, dentro desse mistério, nós recebemos tanta coisa da parte de Deus. E às vezes nós queremos dar tão pouco de nós em retribuição a isso. Eu quero perguntar para ti nessa noite, quantas coisas Deus te libertou? Tirou da tua vida e não te cobrou nada. Foi de graça. Aleluia! Ele deixou ser ferido, ele deixou se machucar, ele deixou se dilacerar na cruz, tomando o meu e o teu lugar, para que eu e você pudesse ser libertos. Eu, no meu caso, tantas coisas, mas tantas, inúmeras coisas, e ainda continua isso tendo efeito na minha vida e na tua vida, que todo dia nós somos libertos e somos desvencilhados de alguma coisa que nos prejudica e nos faz mal no âmbito espiritual. E de repente, quanto nós temos dado em retribuição a Deus, que foi tão generoso comigo e contigo, que deu o seu melhor, deu Jesus, seu Filho unigênito,
para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Quando ninguém dava nada para mim, ninguém dava nada para você. Alguns até diziam assim, ali é caixão e vela preta. Diziam assim, está mortinho, está lascado na vida. Não tem mais jeito para esse cabra aí. Esse aí está. Aí Deus olhou lá do céu, disse, vou dar um jeito nele. Chegou a hora, vou abrir a porta da salvação para ele. Preparou um encontro com Jesus, comigo. Preparou um encontro comigo e ali começou um processo divino, diferente do que eu conhecia, do que eu sabia, do que eu imaginava. E tem algumas coisas que até hoje, após mais de 30 anos de fé, algumas coisas às vezes nos surpreendem na presença de Deus, a maneira que Ele age e a maneira que Ele quer fazer as coisas na minha e na tua vida, em favor da minha e da tua salvação. O gosto e o propósito de Deus é só buscar e salvar o que estava perdido. E para isso Jesus veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Aí Ele vem e desfaz as obras na minha e na tua vida. E aí eu pergunto, tudo é pela graça. E eu pergunto, o que eu e você temos feito? Eu confesso aos irmãos que eu estava com um dilema no meu coração, até falei isso hoje de manhã, junto com o Gabriel, junto com o presbítero Gabriel e um cantor evangélico que veio nos visitar ali, onde nós trabalhamos com o Franco. E eu estava dizendo, eu não conseguia perdoar uma pessoa, não tinha jeito, pelo que ele fez para mim e para minha família, eu não conseguia perdoá-lo. E dentro disso, o inimigo assoprava no ouvido, dizia, faça isso, faça aquilo. Só que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. E se nós não exercitar, nós entramos em armadilhas por aquilo que às vezes nós causamos por nos distanciar da graça. Dentro da graça existe uma caminhada que nos envolve num ato do perdão. Se eu não perdoar, Deus não pode me perdoar. Olha que mistério. Isso está na graça. Se eu não perdoar o irmão, como Deus vai perdoar o meu pecado, a minha transgressão? Transgressão, pecar, é se distanciar do alvo, é errar o alvo. E numa atitude, num pensamento, numa ação, nós podemos estar errando o alvo. E de repente Deus, Ele precisa às vezes até mesmo não deixar de nos abençoar, mas frear determinadas coisas e permitir nós entrarmos em situações para nós cairmos em si e analisarmos e entendermos, eu estou bloqueando as minhas bênçãos, eu estou travando o que Deus tem para mim na minha caminhada, por uma atitude minha, às vezes de falta de perdão, às vezes de não reconhecer o meu próprio erro. Tem gente que às vezes não se perdoa a si próprio, vive de remorso do passado. E a Bíblia ensina que ficou no mar do esquecimento, e dos meus e dos teus pecados Ele não se lembra mais. Ele jogou para trás de si, Ele lançou para trás. O meu erro e o teu erro foi lançado fora, quando Jesus diz ali na cruz do Calvário, está consumado. Zerou a quilometragem na minha e na tua vida de pecador nato. Ali começa uma nova jornada. Agora, dentro da graça, dentro dessa graça que Deus proporcionou para mim e para você, aquilo que era para mim e para você como prêmio da nossa caminhada, tão errada da nossa vida, por causa do pecado, por causa dos erros da vida, era a morte. E a morte física não, a morte eterna. E Ele nos absolveu disso. Riscou a seta que era contrária para nós, até mesmo nas ordenanças, cravou na cruz do Calvário, e ali nos absolveu de uma maneira extraordinária, para nós vivermos o sobrenatural que vem do processo da cruz de Cristo para a minha e a tua vida. Sem cruz não tem salvação, sem a mensagem da cruz e o efeito da cruz e aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, eu e você não temos vida plena pela fé na graça. E viver nesse projeto dentro
mensagem da cruz. Glória a Deus. E de repente a mensagem da cruz nos ensina. Ali fala de perdão, fala de amor. A maior mensagem da cruz é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele morreu de braços abertos para abraçar a humanidade que vier até ele. Por isso que ele diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Hoje, a mensagem dentro desse assunto da graça, Deus está falando comigo e contigo sobre perdão, mas está falando sobre amor também. Ele amou o mundo de tal maneira, e ele está dizendo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se achega a ele, se dobre a ele. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, pela palavra, ele bate na porta do meu e do teu coração. Pela circunstância que está na minha e na tua volta, que não é destrutiva para mim e para você, é uma maneira em que Deus achou a melhor fórmula para te ajudar a entrar nesse mistério da graça e se achegar a Ele e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu preciso dessa solução, mas eu não sei como fazer. Aí o Senhor te diz assim: é esse o caminho, como nós estamos falando hoje, que é o Senhor que está falando, é pelo perdão. Perdão, igreja, é pelo perdão, é pelo amor. Desenvolver e aplicar este amor. O que a Bíblia diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero para o irmão, o que eu quero para mim, eu quero para o irmão também. Eu quero que ele vá bem, eu quero que ele cresça, eu quero que ele suba, eu quero que ele vá para o céu. E para isso, às vezes, eu tenho que deliberar um pouco mais do meu amor, um pouco mais da afeição, um pouco mais aplicar essa atitude que Jesus aplicou na cruz do Calvário. 1% da atitude de Jesus no Calvário, se eu aplicar 1%, olha o efeito que isso vai trazer aqui na terra, na minha volta. O que diz dentro do caminho da graça? Não julgueis para que não sejais julgados. Não é assim? Porque na medida que vós julgardes, sereis também julgados, e ainda vos será acrescentado, e aquilo que tu tiver pode te ser tirado. A mesma régua que eu meço, que eu tiro para medir alguém, eu vou ser medido. Aí o Senhor vai acrescentar mais um pedaço e vai dizer assim: eu te dei a oportunidade, uma alegoria, o que eu vou fazer? De você, quando estar medindo, estar entrando com os projetos da minha graça em ação na tua vida por meio da fé, e ser auxílio naquela vida e não destruição. Ser um auxílio para ele crescer e para ele se voltar novamente para a minha presença, ele sair do erro ou da situação que ele está, sem você julgar e condenar, porque só tem um juiz, e de repente o Senhor acrescenta a oportunidade para mim e para você, dentro desse mérito de querer usar uma régua para medir. Ele diz assim: aplica o perdão na vida dele. Entra em ação com esse negócio da graça chamado perdão, entra com esse negócio chamado amor, entra com mais outros e outros detalhes. Aí Deus vai acrescentando alguma coisa, vai dizendo para mim e para você: entre em ação nesse caminho que eu te chamei para andar, na minha presença, na graça, assim como Jesus andou, anda tu também. O que diz a Bíblia? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos
desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, olha só, mas Deus, que é riquíssimo, oh aleluia, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, lemassúria, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. Aí Deus, na sua grande, infinita, não dá para medir, não dá para contar, misericórdia, em que Ele nos amou. Olha só que caminho de excelência nós temos para desfrutar quando nós usamos uma porção de misericórdia com alguém. Isso agrada a Deus. Misericórdia é alguém que de repente precisa ser julgado e condenado, alguém absolve ele. Eu me lembro uma certa feita, eu tinha um superintendente de escola bíblica, ali numa das igrejas ali em São Paulo, e ele começou a vacilar e se perdeu. Aí a própria família, os próprios familiares, denunciaram ele, ou seja, trouxeram essa informação como que se nós já não sabíamos de alguns detalhes. E de repente Deus me deu uma graça diferenciada para resolver essa questão, usando isso aí, misericórdia. Aí Deus falou comigo assim, numa reunião que eu fiz com um grupo de obreiros, para decidir um caso, desse caso da escola bíblica, da superintendência, e de repente nós ouvimos a voz do Senhor falar: quantas vezes eu usei de misericórdia para contigo, meu filho? E aí passou um filme assim muito rápido, como se eu estivesse vendo aquilo muito claramente numa tela. Tantas vezes que Deus usou de muita misericórdia comigo. E de repente Deus falou assim: nem os da própria família estão usando de misericórdia. Use tudo de misericórdia. Abraça essa causa. Anda nela com ele. Eu digo: tá bom, Senhor. Terminei com a reunião e digo: agora um particular só contigo. Eu falei com o irmão. Aí conversei com o irmão e acertamos ali alguns detalhes. E ele falou que aconteceu um monte de coisas, enfermidades, situações adversas no lar, e ele se perdeu e estava empurrando com a barriga, dizia assim. Aí eu fiz um propósito com ele: digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a campanha de jejum e oração, 7 dias, tu jejua e eu jejuo, tu faz quantas horas tu puder e eu faço tantas horas que eu puder por ti. Passou a primeira semana, eu perguntei para ele: e aí, irmão, não consegui, terceiro dia eu caí, ainda não consegui fazer. Digo: não tem problema não, começa do dia 1 de novo, vamos fazer mais 7 dias. E Deus dizendo assim para mim: usa de misericórdia, usa de misericórdia, usa de misericórdia. Andar na graça é às vezes fazer um sacrifício maior do que você pode, em favor de alguém, usando de misericórdia, sem condenar as atitudes dele para tentar salvá-lo. E de repente esse irmão, nós fizemos 21 dias. Eu fiz os 21 dias por ele. Ele não chegou a fazer os 21 dias, mas nos últimos 7 ele venceu, fez os 7 dias. Aleluia. E conseguiu vencer. Hoje ele está dirigindo a igreja. Glória a Deus. Hoje ele é uma bênção nas mãos do Senhor, um grande pregador. Eu acredito assim que Deus nos colocou dentro de um caminho, naquela situação, em que os próprios da casa, agora vou falar bem pesado, em que os próprios da igreja estavam chutando ele para fora, dizendo: tu não vale nada, tu não presta, nem para estar na igreja. E aonde está
o andar na graça dos membros do corpo de Cristo numa situação dessas? Por que tu está trazendo essa mensagem, pastor João? Eu estou aproveitando o gancho desse testemunho, naquilo que Deus colocou no meu coração, para te dizer assim: vai atrás daqueles que foram chutados para fora. Até quando nós não vamos criar vergonha na cara e vamos tomar uma posição de misericórdia, uma posição de amor, uma posição de perdão, e ir atrás da pessoa que saiu daqui às vezes ofendida e machucada por uma situação criada pelo diabo? E nós vamos perder a alma porque não queremos andar como Cristo andou no caminho da graça para conosco. Eu não vou na cruz porque o Evandro não merece. Eu não vou até a cruz porque o João, o pregador, não merece não. Eduardo, eu vou desistir da cruz porque tu não merece. Já pensou se Jesus tivesse feito isso? Já pensou se Jesus tivesse olhado por esses méritos? Não julgueis para que não seja julgado. Deus está usando a 8h20, 8h15, passado um pouquinho. Deus está dizendo nessa mensagem simples, dizendo para mim e para você: talvez tu pode ter usado uma régua de medir, e Deus acrescentou algum centímetro para tu poder se redimir com a pessoa, ou para tu ajudar essa pessoa, ou para tu te encostar nela e dizer: vem cá, eu vou caminhar contigo um pedaço. Pensa num homem que Deus usa. É esse moço que a gente usou de misericórdia, onde que os próprios irmãos, primos, cunhados, família, queriam matá-lo espiritualmente. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite. A Bíblia é tão cheia de novidades e maravilhas que às vezes nós não conhecemos ainda. E às vezes até conhecemos, mas fica batido no tempo, a gente parece que entra aqui, sai ali, não desce para o coração. E às vezes tem gente padecendo, sofrendo, porque não está deliberando o amor que Deus deu na tua vida, não está deliberando para alguém, não está deixando fluir essa graça maravilhosa que tem no perdão, ou até mesmo nessa misericórdia maravilhosa que vem da parte de Deus, que Ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor para com que nos amou. E pior de tudo, nós não era nem crente, nós era uma desgraça ambulante, e Ele disse: pode morrer por ele. Aí agora Jesus está lá na glória, sentado à direita de Deus Pai. Aí Deus olha assim e diz assim: está vendo João lá? Tem uma acusação contra ele lá. Tem coisa que está pendendo contra nós, pastorados, que a gente falha. Irmãos, nós somos falhos demais da conta. Aí Jesus olha para o pai e diz assim: isso é uma alegoria. O que tu vê no João? Eu estou vendo teu sangue sobre ele. Aleluia. O mesmo sangue que está sobre a minha vida está sobre a tua. Independente do que aconteceu, do que está acontecendo, a mesma misericórdia de Deus está sobre ti, sobre mim, sobre todos nós, inclusive sobre aquele que se afastou, aquele que saiu da casa do Pai, aquele que se envolveu com atos que não condiz com a palavra, e que Deus ama do mesmo jeito que ama eu e você, que está querendo que Ele volte. Às vezes acontecem coisas que a gente não imagina. Eu estou fazendo um sacrifício muito grande, mas está valendo a pena. Estava falando do pastorados, o irmão Ricardo, um ex-assaltante, um ex-traficante, que estava na presença de Deus. Deus colocou ele no caminho para nós. Ele estava na frente de um trabalho na igreja. Olha só, ele estava na frente de um trabalho na igreja ali em Caxias, ele e a esposa,
de fazer sopão e coisas assim para o pessoal mais da periferia, pessoal necessitado, e levando roupas e agasalho também. E de repente esse irmão, Deus colocou ele no meu caminho, e eu comecei a dar fazer essas doações para ele. Pescoço, pé, moela, fígado e frango assado também, a gente doava para ele. E um dia Deus falou comigo, e eu perguntei para um ex-colega dele do mundo, que também hoje é pastor na igreja, perguntei a respeito dele, mesma coisa, o irmão Ricardo, como é a vida dele? Aí ele falou, olha, ele tem caído, tem levantado, eu estou sentindo algo estranho, estou sentindo alguma coisa nele. Aí passou uma semana atrás, agora ele veio e confessou que estava com problemas espirituais, que tinha caído na droga e mais algumas coisas. E ele pediu ajuda. Segunda ou terça-feira, é só ele arrumar os documentos, ele vai para o Desafio Jovem lá em Três Coroas. Um dos melhores desafios jovens que existe ainda no Rio Grande do Sul. Tem muitos bons, mas aquele é bom. E eu sei de propriedade porque eu lembro até o tempo que ele foi criado. Ele tem quase a minha idade de fé, a existência daquele desafio jovem. Pastor José Barreiro, lá de Jacareí, fazia parte dessa obra linda, ali em E esse irmão vai para lá, graças a Deus. O que eu quero dizer com isso? Cair, olha o que eu vou falar agora. Cair é coisa do homem, o homem cai. Mas quem levanta é Deus. Mas às vezes ele precisa de um João, precisa de um Evandro, precisa de um Gabriel, precisa de um Eduardo, precisa de uma Fran, precisa de uma Ruth, precisa de uma Isabela, precisa do Matos, precisa de um irmão, de uma irmã, para ajudar a caminhar. Para pegar pela mão e dizer, vem, vamos voltar para a igreja, vamos voltar para a casa do Pai, vamos voltar para Jesus. Quantas percas que às vezes precisa acontecer na vida de alguém, se coloca de pé, igreja, para alguém entender que Deus está chamando ele para uma verdade, para uma caminhada dentro da sua graça, e a graça não tem fim. Mas às vezes a gente é tão queixo duro que a gente fica retardando. A gente é meio teimoso demais. Vai atrás desse que saiu. Deus está falando forte aqui nessa noite. Lê com minha raçúria. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória. Fecha os teus olhos. Agora pensa comigo com os olhos fechados. Isso que está acontecendo na tua caminhada. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você procura entender isso como Deus está nesse negócio, sim. Agora pergunta hoje para ele, me revela o que está acontecendo para eu te servir melhor dentro dessa ação, dentro desse negócio. Às vezes você não está entendendo, às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, e Deus está preparando um campo fértil para você lançar, gerar frutos bons, frutos que vão acrescentar valores na tua caminhada, e principalmente os frutos do Espírito que ainda não foi gerado na tua vida. São 9, e Deus quer que eles estejam todos na tua vida, e esses são os ingredientes principais para eu e você herdarmos a vida eterna. São os frutos do Espírito. Fecha os teus olhos, pensa com carinho agora. Essa situação que tu vive, esse dilema da vida espiritual, esse negócio que às vezes parece que não acontece nada, parece que está tudo acabado, parece que tudo é a mesma coisa a vida inteira, é a mesmice, não é não. Entra no mistério divino nessa noite, se achega a Ele. A Bíblia diz bem claro, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Coloca a mão no teu coração.
Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas eu sei que Deus está falando e Deus vai agir, Ele já está agindo, Ele vai desvendar este mistério e a partir de hoje uma nova história vai estar acontecendo e se realizando na tua caminhada, com certeza no Senhor Jesus. Pode acreditar no que você está ouvindo. Eu, como profeta de Deus nesta noite, estou pronunciando para a tua vida uma nova fase, uma virada de página espiritual, onde os acréscimos divinos vão fazer parte na tua vida, onde as colheitas no Senhor vão começar a fazer parte na tua vida. Basta somente você crer e procurar entender este mistério que está envolvido na graça em relação à tua vida, em relação ao teu viver na presença de Deus, como um indivíduo que vai morar no céu, e como coletivo, como igreja que vai com uma grande fé fazer algo notório ainda nessa terra. Tem muita coisa para ser feita comigo e contigo, por mim e por você, e Deus está dizendo nesta noite: achega a mim, se achega a mim, vem, eu não vou te lançar fora. Vem, eu não vou te lançar fora, eu quero te ajudar, eu quero ajudar a resolver esse problema, mas primeiro eu quero fazer tu entender esse mistério. O que está acontecendo não é para te destruir, é para construir algo mais sólido, mais poderoso, mais eficaz. Se prepara, homem e mulher, jovem de Deus, para aquilo que está preparado para tu conquistar. Conquiste pela fé, ande na graça, ande nos passos de Jesus. Oh, aleluia, foi Deus que preparou tudo isso para que tu e eu, nós como igreja, andássemos nela em Cristo Jesus. Mas é em Cristo, nós já vamos terminar. Eu quero orar por você, mas fala com Jesus agora, resolve esta questão. Resolve esta questão com Jesus agora. Oh, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Coloca a fé em ação. A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Fé com ação. Precisa ter ação, e a ação agora é: se achega a Deus, reconheça a tua postura, a tua posição, reconheça a maneira que você está caminhando na presença dEle, e peça agora para Ele: Senhor, me ajuda. E eu sei do que eu estou falando. Lemai de prova la massa de minha. Se o irmão Evandro quiser louvar um louvor no Atos, fiquem à vontade, eu vou orar. Coloque a mão no coração. A partir de hoje, isso é profético, tem algumas vidas que estão aqui que vão experimentar algo sobrenatural. Entre em ação com a misericórdia, com o perdão e com o amor. Esses três detalhes principalmente. Entre em ação com isso na tua caminhada para junto com todos aqueles que te rodeiam, e tu vai ver o mistério que Deus vai desvendar, e vai acontecer milagre, vai acontecer cura de enfermidade que te acompanha há muito tempo. Oh, aleluia. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Se prepara por esses dias. Pode procurar um médico e fazer novos exames, vai custar um dinheirinho, mas vai confirmar que pela fé nessa noite Deus agiu na tua vida. E se tu pela fé quiser, já pode procurar a enfermidade, que é mistério. É mistério, é mistério. Lemanagasha namai handarai.
Xalama, deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele entrar com os mistérios revelados agora. Pai querido, Deus Santo, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu falei aquilo que o Senhor pronunciou, Senhor, no meu ouvido e no meu coração, para falar aos teus filhos que aqui estivessem nesta noite. E eu sei que tu tens um propósito grande, tremendo e maravilhoso nesse caminhar, Senhor, do teu filho, mediante a graça, mediante a fé que ele tem depositado na tua presença e no teu filho amado Jesus. Pai querido, a mensagem da cruz, ela vem nesta noite ao meu coração e ao coração deste povo, e eu quero te pedir, ó Pai, no nome do teu filho amado Jesus, manifesta agora a conquista da cruz na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha. Pai querido, entra com o mistério agora, manifesta, Senhor, a glória, mediante a tua graça, mediante o teu poder, Pai querido, para que esse coração, Senhor, viva uma experiência sobrenatural, para que esse homem viva aquilo que tu tens preparado para ele. Abre o céu nesta noite e manifesta a tua glória. Pai querido, Deus Santo, tu és um Deus conhecedor de todas as coisas. Pai querido, manifesta agora, Senhor, lá na sua casa, Senhor, aquilo que ele tem colocado em oração, Pai querido, em relação àquele familiar, meu Pai, manifesta o teu poder e ouça a júria, transforma, Senhor, aquela situação. Oh, Deus Santo, Deus poderoso, Deus eterno, Pai querido, entra agora, Pai amado, com a tua mão forte, entra agora, Senhor, entra agora com o teu poder e manifesta a tua graça abundante sobre a vida da tua filha, meu Pai, e renova, fortalece, restaura, Senhor, ó Deus da glória, e que pela fé que a tua filha tem, ela possa viver este milagre e a cura desta enfermidade, no nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus poderoso, Deus eterno, tu és aquele que conhece, tu és aquele que sabe. Pai, hoje, Senhor, o Senhor escolheu para fazer algo grande, maravilhoso nesta vida, e eu te peço agora, meu Pai, tu sabes, Senhor, a estrutura desse corpo, tu sabes, Pai amado, a queixa da tua serva, no interior do seu coração, e hoje, meu Pai, eu te peço, ó Deus, entra com a tua provisão e manifesta o teu poder, ó Pai, e que ela possa viver este sobrenatural, pela fé, Senhor, pela fé, Senhor, pela fé, pela minha fé. Eu quero otorgar a ela agora, meu Pai, exalação da cruz do Calvário, o milagre que ela precisa, meu Pai, em nome de Jesus. Receba o milagre, receba o milagre, receba o milagre. Ora, baixa a macia, de que a macéria, meu Deus e meu Pai. Oh, aleluia. Tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus, é um Deus que repreensão. Pai querido, manifesta o teu poder agora. Toca, Senhor, na junta, toca na cartilagem, toca agora, Senhor, no sistema nervoso. Pai querido, em nome de Jesus, toda a estrutura óssea, toda a estrutura muscular, seja agora restaurada ao poder do nome de Jesus. Oh, Deus do mistério, Deus grande, Deus poderoso. Viva a baixada da macia de Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse coração que se abriu para ti, meu Pai. Envia agora, Senhor, a tua porção. Envia agora a tua porção sobre ele e sobre ela, e que eles possam sentir o teu sobrenatural, que ele possa sentir, ela possa sentir o teu sobrenatural, agir e pela fé já visualizar o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Assim oro e profetizo e te agradeço. Aplauda o Senhor bem forte. Meu Deus, eu sei que o teu milagre chegou. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus porque Deus, mais uma vez, naquilo que Ele colocou no meu coração, eu pude falar.
E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É muito fácil eu chegar aqui e dizer: Jesus está dando uma chave de um carro. E Deus quer dar mesmo. É muito fácil eu poder dizer: Jesus vai dar uma casa nova para mim. Glória a Deus, e dá, e pode dar, e dá. E tem prazer em dar. Mas Jesus me revelou algo e falou que vai começar a usar os seus pregadores e os seus profetas para colocar a sua igreja no caminho que Jesus veio colocar para a sua igreja andar. Para a igreja que vai passar pelo arrebatamento, que vai subir ao céu no arrebatamento, esteja pronta para esse grande evento. Está muito próximo. Eu já vou devolver o microfone. Mas Deus revelou no meu coração que vai levantar grandes e pequenos pregadores, com a mesma linguagem verbal, no sentido de trazer de volta o povo santo na verdadeira adoração e no verdadeiro andar na sua presença. Para os de fora sentir novamente o desejo de vir para casa adorar, de vir para a igreja para congregar, de olhar e dizer assim: ali vai um servo e uma serva de Deus. Está falado o que Deus mandou falar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.